Olá, ouvintes. Estamos começando mais um episódio do podcast do Segundo Cinema. Nesse para falar sobre o cinema do Andrei Tarkovsky. Esse episódio vai fazer parte de uma quinzena do Segundo Cinema em homenagem ao Tarkovsky, onde a gente vai discutir dois filmes aí que fazem parte, digamos assim, da ficção científica do Tarkovsky, que é o Solaris e o Stalker. E hoje, para a gente falar de maneira mais geral sobre o cinema do Tarkovsky, é, eu temos aqui eu, Leonardo, né, membro do Segundo Cinema, e eu conto aqui com a presença do Matheus Benites, que é cineasta, youtuber, mestrando em filosofia pela PUC. É, Desde já, enfim, agradeço muito ao Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, eu que agradeço o convite, a oportunidade. O Tarkovsky é um realizador muito importante para mim e é sempre um prazer falar sobre a sua obra. Massa, massa. Então a gente vai começar falando um pouco sobre, de modo geral, sobre o Tarkovsky em questões assim de estilo e de pensamento, né? O Tarkovsky, além de cineasta, foi um pensador do cinema, né? Ele é marcadamente um pensador do cinema, alguém que não só fez filmes, mas deixou também o registro de seu pensamento sobre o cinema, sobretudo no Esculpir o Tempo, né? Que é uma obra seminal para a teoria do cinema, né? Ele também escreveu alguns diários também. É, Enfim, eu não sei se o Matheus quer então começar a falar sobre essas questões. Pode ser, Matheus? Claro, eu gosto muito desse livro do Tarkovsky, para mim ele é um dos dois livros de cineastas para cineastas que eu acho que são os melhores, assim. Esse e o do Robert Bresson, o Notas sobre o Cinematógrafo, eu acho também fantástico. Mas o Tarkovsky, então, pois é, ele foi um cineasta que teve uma obra muito curta, né? Mas também muito intensa e com uma visão de mundo muito impactante, assim, né? A gente vê atravessando a sua obra e também presente no seu pensamento uma crítica muito contundente, né? Uma espécie de cruzada contra a cultura de massa, né? Que ele vai ver o ser humano contemporâneo assim como impotente espiritualmente e vai pensar muito esse estatuto da arte, né, que está sendo cada vez mais substituída e tomada pelo consumo, né? E o cinema vem justamente como a arte por excelência nessa posição muito ambígua, que já nasce nesse contexto. Então ele tá se relacionando com um pedaço muito importante da filosofia moderna, né? De pensar tanto essa questão de ruptura com a tradição ocidental, né? Aí a gente pode voltar ao Nietzsche com a morte de Deus, e também a questão mais recente da indústria cultural, né? Com Adorno e todo esse pessoal, que eu acho que o Tarkovsky vai ser no cinema, né, assim como o Beckett no teatro, uma forma de resistência da arte, uma forma de tentar preservar essa busca pela beleza associada ao sagrado que está na arte do Renascimento e de toda essa tradição, sabe? Que ele vai ser também um artista muito espiritualizado, né? E particularmente cristão, assim. Bom, eu acho que no seu livro Esculpir o Tempo,
a gente tem tanto esse lado de conteúdo, assim, de sua filosofia, sua visão de mundo, mas também a gente tem, de uma forma muito linda, assim, numa prosa, né, muito articulada, algumas questões centrais do seu estilo, né, que ele fala do tempo impresso, do tempo esculpido, das articulações poéticas. Eu acho que seria legal falar um pouco sobre isso, porque eu não sei, nem todo mundo Sim. que assiste o Tarkovsky, né, tem acesso, é um livro difícil de encontrar. O que você acha? Você quer que eu trilhe por esse caminho ou a gente vai direto para os filmes? Vamos falar um pouco, sim, sobre essa questão do tempo mesmo, né? Eu acho que isso aí é uma questão central, né? Porque é, eu lembro que o Tarkovsky, dele colocar lá no Esculpir o Tempo a ideia de ritmo, né? A ideia de como o ritmo expressa diretamente o tempo na imagem, né? E ele fala que, nesse sentido, né, pensando o ritmo como essa expressão do tempo mesmo na imagem, né, ele fala que meio que tudo ficaria subordinado a isso, né, ao ritmo e, portanto, ao tempo, mas o ritmo dado pelo próprio plano, pela construção do plano, e não Isso. por outros recursos do cinema, né? Por exemplo, ele fala assim que você pode fazer um filme sem personagens, sem cenário, até sem montagem, mas sem ritmo não, ou seja, sem tempo não, né? E nesse sentido tudo fica submetido a isso, né? E com isso, me parece que até você pode comentar isso que eu tô falando, mas também a outra coisa que eu vou colocar agora também. E aí parece que nisso também entra um pouco talvez esse distanciamento dele, não sei, dessa escola soviética muito marcada pela montagem. Claro, não é só a montagem, né, mas a gente sabe que aí os grandes pioneiros ali soviéticos estão muito marcados por teorias ligadas à montagem, né? E quando o Total. Tarkovsky fala do ritmo sendo dado pela própria imagem, pelo plano, e não pela montagem, ou seja, a montagem estando até submetida a isso, né? Parece ter uma inversão aí, não sei. O que você acha? Eu acho que é por aí mesmo. A gente pode ver como basicamente o oposto do Eisenstein nesse sentido, né? Porque Sergei Eisenstein ele falava que a essência do cinema é a montagem. E isso vem de toda essa escola soviética precursora, né, dos estudos da montagem, do Lev Kuleshov, do Vertov, do Pudovkin, da qual o Eisenstein talvez seja a figura de maior destaque. E aí vem o Tarkovsky num momento muito diferente, porque esse momento dos formalistas russos ele é muito marcado por essa utopia pós-revolução, né? E o Tarkovsky ele vai vir num pós-guerra de uma Europa muito fragilizada, assim, que o Deleuze fala muito sobre isso, né? Nessas mudanças do cinema, assim, do cinema clássico, da imagem em movimento, que está preocupado com ação, com narrativa, dramaturgia, montagem, causalidade, e um cinema da imagem-tempo, né? Que é um cinema que a ação entra em crise, que os planos duram mais, que a banalidade penetra, que as pessoas andam sem destino, né? O cinema do Antonioni, o cinema do próprio Tarkovsky que vai vir, eu acho que elevando isso, né, a uma potência muito maior. E comentando o que você falou da essência tá no tempo, né, no próprio plano, eu acho isso talvez seja o centro assim do que a gente pode chamar de estética dele, né? Porque você pode observar algumas montagens dos filmes assim. Eu gosto de olhar, por exemplo, a abertura do Solaris, que tem vários planos da natureza e aí são planos longos e com movimento,
mas eles têm todos o mesmo ritmo, ou seja, é como se a montagem fosse inexistente, é como se não é a soma eisensteiniana, sabe? É uma continuação, é uma progressão de um plano para outro. A montagem sabe, é a mesma coisa que um deslocamento da câmera de um instante para o outro. Ela que está subordinada ao tempo e não vice-versa, como no cinema clássico. Então, isso é fantástico, né? E ele vai dar ao tempo um protagonismo ainda maior, né? Na medida em que o tempo no cinema do Tarkovsky a gente perde essa linearidade do tempo fílmico, né, habitual, assim. O ambiente da cena, ela tem uma temporalidade intrínseca e que se presentifica, assim, sabe? A gente tem a sensação do tempo real, assim, como se o espectador tivesse lá no agora. Por exemplo, a cena em Nostalgia, quando o personagem está sentado na cama e a janela está aberta, e aí tem uma chuva, né, do lado de fora, aí ele faz um zoom in muito lento, até chegar na cama, ele fica um tempão aí. E aí se torna meditativo, né? Porque quando ele se afasta dessa lógica linear de cada coisa durar só o suficiente, né? E ele fica mais tempo nos lugares, é como se a gente estivesse não olhando para uma tela, mas para o lugar onde a gente está, sabe? No presente. E aí tem uma dimensão muito filosófica mesmo, né, que ele dá para o tempo, porque o tempo é a única coisa que permanece. Tudo se esvai. Ele está sempre filmando ruínas, como se com isso ele estivesse dizendo que, olha, por meio, sabe, do sacrifício, por meio do salto de fé, né, dessa coisa que o ser humano contemporâneo perde, a gente consegue obter uma redenção, né, diante dessa impermanência do mundo, assim. Enfim, eu não acho que eu estou indo para um lugar muito abstrato agora, mas a gente pode pensar no Stalker também, né? Que tem sempre cenas que duram muito mais do que o esperado, né? Tem uma cena que eles ficam 5 minutos sentados no chão com a chuva, sabe? O tempo, embora já seja longo, mesmo no tempo fílmico, ele parece ainda mais longo para o espectador, sabe? O filme de 3 horas do Tarkovsky parece que tem 6, sei lá, Sim, sabe? Sim, isso é uma coisa bem marcante mesmo, porque já são longos os filmes, né? A gente já tem alguns filmes de mais de 2 horas, até filmes de 3 horas e pouco, como o Rublev, mas sempre parece mais, né? Sempre parece mais do que a duração ali cronológica mesmo, porque é a experiência da duração também, né? Que ele passa pro espectador, né? É trazer uma atenção ao tempo, né? Porque quando você tá desatento do tempo, né? Ele vai passando e a gente não vê, né? Mas quando a gente tá atento ao tempo, aí ele vai engrossando, vai densando, vai adensando, né? Vai dilatando, né? Enfim. Exato. Esse é o grande efeito dele, sabe? Eu acho que talvez às vezes as pessoas perdem um pouco disso, mas é uma coisa mais simples que parece, sabe? Por exemplo, na cena do Nostalgia, quando o personagem está carregando uma vela de um lado até outro da piscina, assim. É um plano que dura, sei lá, sabe? Um tempão, assim. Parece ainda mais longo do que ele realmente dura. Sim. Mas aí ele está justamente transformando o tempo, sabe? Ele está dilatando, como você falou, assim. Sabe? É uma coisa até meio mágica que o cinema possibilita ser feito, assim. E eu acho que isso é o mais essencial do Tarkovsky, né? Isso que ele é capaz de fazer com a forma, esse dilatamento do tempo que permite uma espécie de meditação, oriunda de uma nova relação com a temporalidade, né? Sim. Eu acredito que, assim, aquilo que... você até citou o Deleuze, né? Aquilo que o Deleuze fala, que ele diz que na história da filosofia, né? Há um predomínio de um pensamento do movimento em relação ao tempo, ou no sentido de que o tempo
ele é mais tradicionalmente submetido à medida do movimento, né? Porque o tempo acaba sendo espacializado a partir do Aristóteles e aí toda uma tradição que segue a partir dele, né? Quando ele fala que o Kant faz essa reversão do predomínio do movimento em relação ao tempo, né? E aí coloca o tempo na frente. E depois o Bergson, isso é ainda mais forte, né? Porque para o Kant, por mais que ocorra isso em algum nível, o tempo ele ainda é um elemento da subjetividade, né? Ele é um elemento da intuição, né? Só que para o Bergson o tempo é a própria realidade, é o próprio ser, né? Ontológico, né? E aí me parece que esse movimento que esses filósofos fazem é um movimento que o Tarkovsky faz no cinema, né? Inclusive textualmente no Esculpir o Tempo é mais ou menos o que ele fala, é mais ou menos isso que o Deleuze fala, de fazer essa reversão, né? De fazer com que esses outros elementos estejam agora sejam realizados ou sejam movidos a partir do tempo, né? Eu até lembro que o Jacques Aumont, lá naquele livro A Teoria dos Cineastas, né, ele até fala que o tempo sempre foi uma questão para os cineastas. Só que com Tarkovsky o tempo vira um verdadeiro problema teórico. Né? Então eu acho que é um pouco, eu sinto que é um pouco isso, esse movimento que a gente vê alguns filósofos fazendo ali, já da modernidade, da contemporaneidade, né, para cá, parece que é o que o Tarkovsky tá fazendo assim no cinema, né? Tem essa sensação. Sim, totalmente. Aproveitando que você falou também você citou essas cenas do nostalgia, né? Da chuva, da vela. Uma coisa que também se fala sobre o Tarkovsky, né? Porque o Tarkovsky, além de ter sido esse teórico, né? Ele também ele foi muito estudado, né? Foi muito teorizado, né? É um cineasta dos mais estudados e teorizados, né? E uma coisa que também se fala do Tarkovsky é a ideia de que ele seria um cineasta dos quatro elementos, né? Você falou, por exemplo, dessa coisa da chuva, né? No Nostalgia, né? São vários filmes em que a chuva é um elemento muito presente, né? De modo geral, a água mesmo, né? Ela aparece muito fortemente em vários filmes. O fogo também, né? O fogo nessa vela do Nostalgia, na casa do sacrifício também, no espelho. Nesses dois filmes que você falou, tem momentos em que aparecem os quatro elementos juntos, né? Isso. Nessa casa do sacrifício tem os quatro ali. Tem a casa queimando, tem a água na terra, tem a própria terra e tem o ar, né? Nesse plano sequência, assim, sublime, né? E no espelho tem também um plano sequência que aparece, se não me engano, os quatro elementos ali, que tem outra casa pegando fogo, né? Que aí de fato, assim, tem muito isso. Mas foi mal te interromper, que eu não queria perder isso. Não, tá ótimo. Era sobre isso mesmo, sobre essa coisa dos quatro elementos mesmo. Era isso. Eu queria que você falasse sobre isso mesmo. Aí ele tem uma ligação muito com os pré-socráticos, né? Nessa coisa de investigar a natureza, né? De um jeito muito direto, assim. Os elementos, né? A arqué, um princípio. Mas ele tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, que ele não estava interessado em usar signos, sabe? Você deve ter visto isso, né? No Esculpir o Tempo ele fala bastante que uma coisa no meu filme não é um signo para outra, entendeu? Tipo, o que significa o cachorro? O que significa a chuva, sabe? Não significam nada específico, né? Mas ele prefere que seja como um sonho, assim, como reproduzindo a lógica poética de impressões da vida, assim, mas sem impor, sabe? Como se fosse um desvendamento, sabe? Uma cartilha para o espectador, algo que já está pronto. Por isso que são filmes muito abertos, né? E muito abertos a diferentes interpretações, assim. O que você acha?
Não, com certeza. Alguns mais do que outros, né? Mas essa coisa de proporcionar uma experiência mesmo, né? Até você fala Uhum, dessa coisa da lógica poética, né? Tem muito essa coisa também de também ter no Tarkovsky essa ideia de um cinema poético, né? E uhum, aí eu acho que entra duas coisas, né? Entra a questão do texto também, porque inclusive ele usa as poesias do pai dele, né, nos filmes. sim, sim. Aparece, eu tô lembrando aqui do Nostalgia, do Stalker, acho que no Espelho também, não tô na dúvida agora, não sei se você lembrar, você pode me falar, mas também a poesia da imagem mesmo, né? Inclusive Uhum, tem uma coisa que o Michel Chion fala, que é a de que o Tarkovsky, eu acho que até, enfim, até controverso isso, mas de que o Tarkovsky ele usa o texto mais para, por exemplo, os diálogos, né, o texto mais para guiar uma narrativa e que isso daria uma liberdade poética para a imagem, para ele trabalhar a imagem mais poeticamente. O que seria talvez o inverso de outros cineastas que trabalham, que, por exemplo, usam o texto às vezes de maneira muito banal, muito para outras coisas até, para criar ambientação, para caracterizar um personagem. Sei lá, por exemplo, Tarantino, que você tem um monte de texto que é meio conversa fora e tal, e uhum, aí usa a imagem para resolver a narrativa. Ou como Hitchcock, por exemplo. Hitchcock fala isso até textualmente, né? Que muitas vezes ele desvia a atenção com o texto na verdade não importa muito para a narrativa, mas ele resolve muito pela imagem mesmo, né? E aí parece que talvez nessa perspectiva do Chion Tarkovsky faria o contrário. Eu não sei. Eu acho uma perspectiva interessante. Eu não sei porque eu acho que o texto também, eu acho que ele também tem a poesia do texto também, né? Então eu não sei, não saberia, mas enfim, coloca essa coisa aí pra gente pensar. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, sobre essa ideia do cinema poético mesmo, né? Enfim. É, é uma, é um interesse muito grande do Tarkovsky, sem dúvida. Ele não gosta do cinema poético, assim, entre aspas, que é aquele que eu estava falando, né? De signo, de uma coisa significar outra, sabe? Uma coisa meio pronta. Uhum. Ele gosta dessa poesia que para ele dá até uma definição de poesia no Esculpir o Tempo, né? Que para ele a poesia é como uma consciência de mundo. São impressões da realidade. E aí não é, sabe, uma coisa pronta, assim, é uma impressão subjetiva. Aí ele articula isso na imagem, né, no cinema. É o que ele chama de lógica poética, que vai contra, né, vai em oposição, digamos assim, mas não é uma coisa totalmente inconciliável, né, com a dramaturgia clássica, que é totalmente orientada por enredo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? A articulação poética permite uma abertura, uma igualdade de condição entre o autor e o espectador, sabe? Os dois estão no mesmo patamar. Olha, é isso. A ideia estética ela é aberta, ela dá muito a pensar, mas ela não se impõe, enquanto que o conceito é fechado e delimitado. Aí os românticos, o Schelling, por exemplo, vai pegar isso e vai falar que, olha, através da arte a gente tangencia o absoluto, né, a realidade, o ser, de uma maneira muito mais potente do que através do discurso, do sistema, do tratado, que é muito lento e em passos muito pequenos. Né? Usando uma narrativa, um filme, um romance, a gente vai ter ali dentro verdades, sabe, sobre a existência e sobre a vida, que não vão estar fechadas em sentenças específicas, mas vai estar ali, sabe? Para cada pessoa pegar a sua maneira, né, com a intenção do artista, né? Que claro, né, tem toda uma intenção por trás, mas eu acho que é esse equilíbrio, né, que o Tarkovsky coloca.
eu vou tematizar o que eu quero, mas eu não vou fechar para o espectador. Eu vou usar, sim, o diálogo mais como secundário e a imagem como primária, assim, como, sabe, o elemento principal, né? Tem até uma citação que eu acabei de abrir aqui, o Esculpir o Tempo, que ele fala sobre isso. O que me agrada extraordinariamente no cinema são as articulações poéticas, a lógica da poesia. Parecem-me perfeitamente adequadas ao potencial do cinema, enquanto a mais verdadeira e poética das formas de arte. Aí um pouco mais à frente. Na minha opinião, o raciocínio poético está mais próximo das leis através das quais se desenvolve o pensamento e, portanto, mais próximo da própria vida, do que a lógica da dramaturgia tradicional. Muito bom, muito bom. Enfim, massa que você achou aí o texto do próprio Tarkovsky, né, tratando justamente desse tema aí, né, do cinema aí poético, digamos assim, né, da relação com a poesia. Eu acho que a gente pode passar a falar um pouco dos filmes, pode ser? Se você quer tratar mais de alguma coisa. Claro, claro, vamos lá. Certo, então vamos falar um pouco sobre a filmografia aí do Tarkovsky mais diretamente, né? Claro, a gente vai falar também muito rapidinho aqui sobre os filmes, né? Não são muitos, né? Mas mesmo assim dá muito o que falar. Bom, eu não, eu vou mencionar os curtas só para mencionar. Eu não pensei em alguma coisa da gente tratar dele, se você quiser também falar alguma coisa, mas só mencionar, né, que o Tarkovsky, o primeiro trabalho do Tarkovsky ainda enquanto estudante Os Assassinos, né, que é baseado no texto do Henry, né, o The Killers. Depois ainda nessa fase de estudante ele faz o Hoje Não Haverá Saída Livre. E o seu trabalho de conclusão de curso, que é o Rolo Compressor e o Violinista, né? Onde talvez aparece um pouco mais o Tarkovsky que a gente vai conhecer, talvez nesse filme ainda não é, mas talvez apareça um pouco. E até pela característica um pouco também da pessoalidade, dessa coisa da biografia também. O Tarkovsky na infância estudou música e tal. É possível que tenha também uma relação aí. Mas, enfim, eu não tenho mais alguma coisa sobre os curtas, não. Se você quiser falar alguma coisa, Matheus. Eu acho que nesse do Rolo Compressor e o Violinista, a gente já vê um Tarkovsky que ainda não é, né, o que ele vai se tornar, mas ele tem ali, menos do ponto de vista da forma, eu acho, mas pelo menos do conteúdo, sabe? Ele está Sim. falando de um estudante de música e basicamente um operário, né? Um garoto de 7 anos e um trabalhador de, sei lá, 30, 40, que desenvolve uma amizade muito, muito singela, mas impossível, né? Eu acho que aí, de alguma forma, ele já está pensando essa questão de arte e cultura de massa, né? Esses dois mundos irreconciliáveis, né? Do garoto que está destinado a seguir uma carreira artística e o outro homem que habita o mesmo terreno, mas que são de outros mundos, né? E tem um final bastante poético, né? Que eu acho que ele ali é o garoto preso em casa, imaginando que está saindo para encontrar o cara, né? Que a mãe não deixou ele sair. Aí já eu acho que já da forma também, então, né? Eu acho que aí já adianta um pouco dos interesses dele, mas certamente não é, né? Todo esse estilo que a gente está conversando. Ele mesmo diz no Esculpir o Tempo que ele escreveu o livro para entender o que ele queria fazer. Para ele, no intervalo entre os filmes, sabe, ele se dedicou a desenvolver suas ideias. Então é uma coisa que não vem, sabe, de uma hora para outra, é um devir, né? Ele vai se tornando o Tarkovsky de filme em filme. Uhum.
E a gente tem também aí um tema já caro a ele, que é o tema da infância, né? Que vai ser já o tema do primeiro longa, né? Aí Total. já onde ele começa a despontar, que é o longa de 1962, que é a infância de Ivan, né? Que é um filme aí sobre essa criança que vai ser uma espécie de espião ali de guerra, né? Sim. Esse tema é um tema, inclusive, talvez que volta muito no cinema, esse tema da infância e da guerra, né? De alguma maneira ele retorna até no próprio cinema russo, por exemplo, no Vai Veja, né? Ainda que seja ali a gente pode pensar talvez um adolescente ali, o personagem principal, mas essa coisa ainda desse mundo de quase que um mundo de passagem da infância para a vida adulta. A gente tem também Uhum. filmes, por exemplo, como O Túmulo dos Vagalumes, né? Todos esses filmes Uhum. muito trágicos e muito, enfim, marcantes, né? E antes desses filmes aí, a gente tem o filme do Tarkovsky, né? Que é um filme que é também trágico, mas também muito bonito, né? Sobretudo nessa coisa já que ele formal mesmo, em que ele começa a desenvolver ali, né? Sim. É, É, você você teria alguma coisa também para falar nesse aspecto do Ivan? Porque assim, eu acho que ainda também ainda não é o Tarkovsky que é mais maduro, né? Eu acho que uhum. a gente até nota um filme que é um pouco diferente. Mas acho que até por isso é um filme que foi um pouco subestimado, assim. Eu acho que hoje se trata até ele como um filme menor, mas eu não acho que seja um filme menor, não. Acho que é um filme que se equipara a outros, assim, mais maduros, digamos assim. Mesmo que ainda seja ainda o Tarkovsky engatando no que ele queira fazer, assim, né? Enfim, não sei. Sim, sim. Eu acho que é um ótimo filme e que ali ele próprio diz também sobre esse filme, né? É ótimo ler o Esculpir o Tempo nesse sentido que ele fala muito sobre os filmes também. Ele fala que esse filme que mostrou para ele que ele podia ser cineasta. Ele fez ainda com certa insegurança. E ele pegou o Mas, filme e, e esse filme ele adapta, né, um conto que é um desafio enorme, assim. E ele faz umas escolhas que ele estava muito inseguro, assim. Mas que depois ele viu que deu certo, sabe? Que aí que são justamente essas partes mais oníricas, sabe? Essas coisas mais do Tarkovsky mesmo, que ele vai se sentir, eu acho que, autorizado a explorar cada vez mais depois do Ivan. E o Ivan é muito sim. uma história sobre uma infância que não aconteceu, né? O final é muito trágico mesmo, né? Que a gente espera naturalmente uma certa redenção, um certo desfecho e não há nesse filme isso. O Ivan ele morre e pronto, sabe? É uma infância completamente subtraída por causa da guerra. E que só existiu, só aconteceu no plano onírico, né? E aí tem cenas muito bonitas, muito poéticas, né? É, aquela É com, deles correndo na água, enfim. começa com um sonho, não é isso o filme? Sim, começa com Começa sonho, tem com a um parte sonho. dele voando. Isso, E o começo desse filme vai ecoar, o primeiro plano desse filme vai ecoar o último plano do sacrifício, que é Sim, uma árvore. quase. A criança com a árvore, né? A criança com a árvore, exato. Exato. Exatamente, Ecoando. Isso, Isso é muito interessante, né? Essa noção de uma obra completa, né? Dele lá sim, finalizando com essa imagem que remete ao começo do primeiro filme, né? A última cena do sim. último filme remetendo também ao início do primeiro filme. É,
É isso, esse filme tem cenas muito marcantes, como ele usa, assim, em termos de fotografia, né, muito uso ali da ambientação, aquelas cenas que tem estacas, pedaços de madeira, assim, Total, total. Ele foi espetados muito assim. influenciado pelo Kurosawa aí, eu acho, pelo Mizoguchi também, por um cinema mais oriental, que já tinha esses elementos. Ele Então, fala é bastante dessa influência. interessante você falar isso porque, por exemplo, essa coisa de um cineasta dos quatro elementos, por exemplo, para mim ela se aplica ao Kurosawa também, além do Tarkovsky, né? E o Mizoguchi é muito essa coisa do cineasta do plano, né? Essa coisa também do Sim. cineasta do plano, né? Mais do que o cineasta do corte, digamos assim, né? Eu Por acho que isso que ele isso. gostou tanto deles, né? Isso, é. E ele gosta, falando também nisso, né? A gente até falou desse certo distanciamento ali dos primeiros russos, né? Mas desses primeiros, ele vai gostar muito do Dovzhenko, né? Que Sim, faz sim. inclusive o Terra, né? E, É, total. e é interessante como esse tema também, esse tema da Terra, é um tema que faz parte dessa coisa dos quatro elementos enquanto Terra, mas também Terra de um modo mais amplo mesmo, né? Por exemplo, tem uma cena do Ivan que é famosa, que é aquela cena do beijo, né? Que tem ali os dois, tem o cara ali do exército com a moça que acho que é médica do exército, né? Alguma coisa assim. E aí fica ali ele fica meio importunando ela ali, no meio das árvores. Aí tem aquela cena em que ela vai atravessar um vão, assim, um buraco, né? E ele ergue ela nos braços e beija, né? E naquela cena a câmera tá É. como se estivesse dentro da terra, né? Porque ela tá na altura assim ela pega eles de baixo, né? E ela tá meio que no buraco É. assim, né? E eu fico pensando como Muito também bonito esse plano. que essa coisa da terra ela volta no cinema dele também, né? Sim. E é legal como que ele faz essa coisa de perder um pouco o protagonista. Ele vai fazer isso no Ivan Rublev, no Andrei Rublev bastante também. De esquecer um pouco o Ivan, esquecer um pouco o Andrei e ficar nos coadjuvantes ali, sabe? Para comunicar um certo espírito, né? Dessa realidade. Vamos então aproveitar e falar do Andrei Rublev, que é o filme seguinte, né? É um filme de 66, 4 anos depois aí. Isso é meio marcado também do Tarkovsky, né? Ele acaba, talvez para padrões de outros diretores, ele demora para fazer os filmes, né? Sim, bastante. O Bastante. que é totalmente condizente também com a proposta dele, né? Com toda essa proposta relacionada ao tempo, né? Deixar as coisas, dar um tempo para as coisas, né? É, Exato, não é só o filme, né? A vida pessoal dele também. Ele precisa de todo o tempo que ele pode conseguir. isso, pronto, exatamente. Então ele vai fazer o Rublev, né? Que salvo engano, é o filme mais longo dele, eu acho. Não sei se eu tiver errado, você pode me corrigir, né? É um filme Acho que é sim. né? É um filme que é sobre, portanto, o Andrei Rublev, né? O artista russo, pintor de ícones, né? O filme tem, apesar disso não ser exatamente, parecer ser uma preocupação do Tarkovsky, o filme tem uma fidelidade histórica, né? E aí eu acho que já é muito, aí em relação ao Ivan, já é mais o mesmo estilo do Tarkovsky, já é mais a coisa do tempo mesmo se adensando ali no plano, né? Eu acho que já é mais isso aí. Também tem também uma certa relação ali dessa coisa também da Terra, até a relação da Terra com o céu, né? Aquela cena do balão que sobe e desce, né? Eu acho que de repente é uma maneira também do Tarkovsky pensar um pouco essas coisas relacionadas à imanência e transcendência, que é uma coisa que é muito cara a ele, até por conta das questões da fé e tudo mais, né? Enfim. Sim, sim. Pode falar mais do Rublev, se você tiver mais alguma coisa. Eu acho que o interesse dele com esse filme já é muito mais
daquele lado espiritual, assim, da arte, sabe? Onde ele vai colocar mais as suas próprias ideias, assim, sua própria visão de mundo, né? Que vai permanecer nos seguintes. Ele tinha um interesse por um pintor aí, se não me engano, do século XV, antes do Renascimento, portanto, ali, e num contexto que a arte é totalmente associada ao sagrado, sabe? A religião, que é um dado, né, do universo. E não tem muito essa coisa de autoria, né, do artista, da vaidade do artista, né, da subjetividade do autor. É muito mais, olha, eu vou ali nessa igreja pintar um ícone. As pessoas gostaram do meu ícone, eu vou lá na outra igreja pintar um ícone parecido. E é uma relação muito diferente, assim. E eu gosto como que ele termina o filme. Ele não mostra, né, direito as pinturas do Andrei durante o filme. Mas aí no final ele abandona o filme, a película, e faz uma montagem só de pinturas do Rublev. Então é como se ele tivesse contextualizando um espírito da época, e depois mostrando o que essa época deu origem, assim. É como se ele estivesse fazendo uma viagem no tempo mesmo, assim, e tentado empreender uma ligação, né, uma comunhão com um artista de outro tempo, que tinha justamente dessa tradição que ele busca preservar, né, na cultura de massa, dessa relação da beleza com o sagrado. E eu acho fantástico, assim, tem vários personagens interessantes, tem aquele personagem do Kirill, que é o pintor frustrado, né, que tem inveja do Andrei, e que depois ele abandona o mosteiro, né, que eles são monges, e aí depois ele se arrepende, e aí ele volta e fala que é miserável, sabe? Ele está totalmente vivendo sob culpa, assim. Eles lidam com a realidade justamente de acordo com aquela teologia, né? É até, sabe, bastante perturbador ver isso, assim, sabe? O quanto que ele está completamente certo de que a vida é miséria, basicamente, e que só há salvação no mundo posterior, né? Uma coisa... Esse personagem me chama muito atenção, assim, esse do Kirill. Aí ele volta pro mosteiro e o padre lá, né, superior, ele deixa ele ficar se ele escrever 15 vezes as escrituras. Então era uma coisa muito, muito diferente, né? E o Andrei, ele tá muito preocupado com a espiritualidade dele, né? Ele é muito mais observador, ele não tem muito essa coisa da vaidade. Ele é um cara que pintava bem e vivia de um jeito muito humilde. E ele buscava uma comunhão, assim, uma ligação espiritual com os outros. Ele tem um amigo, né, que ele faz ali no final, aquele garoto do sino, que é totalmente obstinado, que tem também essa fé, sabe? E aí ele fala, nós vamos viver juntos agora. Você construindo sinos e eu pintando ícones, sabe? Então, é uma vida muito, muito errante, muito peregrina, né? É muito do espírito dessa época que é completamente remota e inconcebível para nós hoje, né? Sim. Tem uma cena que ele encontra um grupo de pagãos, que eu acho a melhor cena do filme, que eles estão correndo lá com tochas e entram no mar todos nus. Aí ele, né, um monge completamente voltado para a interioridade, assim, e para o espírito. Aí vem uma mulher, né, nua, e ele se sente completamente perturbado, assim, sabe? Ó, fica longe de mim. Ele é preso, né, pelos pagãos, aí ela vai lá e dá um beijo nele, né? É uma cena, e depois ela vai embora. É uma cena muito, muito boa, cara. Eu acho que é a minha Sim. cena favorita. É um filme com muitas cenas também, né, marcantes, assim. Mas é isso, é um grande filme.
Para muitas pessoas, conheço muitas pessoas que consideram o Rublev até o melhor filme dele, enfim. Claro que isso é sempre muito difícil, são todos filmes muito de um nível muito próximo, assim, eu acredito, né? Então é Uhum. muito, assim, do pior pro melhor é uma distância pequena, eu diria. É, e o Rublev é o primeiro filme que ele faz em CinemaScope, né? Na tela aí mais alargada, né? Mais horizontal. E depois, o próximo filme dele também é feito assim, depois ele não faz mais, né? Que é o Solaris, 6 anos depois, em 1972, né? O Solaris, que é uma adaptação do livro de ficção científica do Stanislaw Lem, né? E que surge ali naquela coisa de ser uma resposta ou um diálogo, né? Com o Kubrick, com o 2001, né? E é um filme. Enfim, esse filme, então, inclusive, a gente vai discutir, né? Vai ser discutido no, no segundo cinema com o próprio comentário do Matheus, né? Mas, enfim, a gente não vai também falar tanto dele porque ele vai ser discutido, mas se o Matheus quiser, né, falar de maneira mais geral, né, sobre os Solares. Eu vou guardar o melhor para o Uhum. Cineclube, para o pessoal não ouvir o podcast e faltar, mas é, eu vejo muito filme, né, do Solaris como uma ligação assim do ser humano com a Terra, assim, como que nós estamos presos à Terra, né? Nós somos a própria Terra. Nós Isso. fazemos parte, a gente vem e volta para a Terra. Então tem todo esse lado da desmedida, da híbris, que ficou muito potente na Guerra Fria, né? E que ganha uma dimensão apocalíptica, né? Até hoje tem diversas bombas nucleares que são capazes de acabar com o mundo, sabe? Assim, muito fácil. E cada vez mais países têm elas agora, né? Só não está o conflito muito intenso quanto era, né? Nesse mundo bipolar, né? Da época do Tarkovsky, onde isso era uma ameaça direta, né? Uma ameaça diária, né? E o Kubrick também vai estar muito preocupado com isso, vai fazer o Doutor Fantástico, que acaba com o mundo acabando, né? Com a bomba atômica. Tem o 2001 falando muito da desmedida. Eu acho que os dois filmes se relacionam muito bem, assim. O Tarkovsky, ele tem, eu acho que um interesse de falar sobre isso, assim, sobre o ser humano e a Terra, e como que sempre há algo que a gente não vai compreender, sabe? Ele está falando no momento de extrema desmedida do ponto de vista científico e tecnológico e bélico do ser humano sobre uma coisa, uma verdade que vai estar sempre além, né, das nossas capacidades de compreensão e de desenvolvimento tecnológico, assim, mas a narrativa, enfim, eu gosto muito como que ele trabalha os sonhos e as coisas que vêm voluntariamente, né, na estação Solaris, que é parecido com a zona do Stalker também, mas tem uma diferença entre as duas, né? Porque no Solaris os desejos e Uhum. os pensamentos, as coisas subjetivas, elas emergem sem que você queira, né? Na zona do Stalker é uma coisa mais específica, né? Que você tem que ser capaz de dizer, né, o que você espera da vida, o que você quer, qual é o seu desejo. Enfim, eu vou guardar os detalhes do filme do Solaris para comentar no Cineclube, então, da narrativa, assim. Tudo bem. Mas é isso, assim, acho que já falou de coisas bem importantes aqui, né? Que essa coisa, por exemplo, que você falou é, é, desses personagens que saem da Terra e levam a Terra, né? Exato.
E aí de novo, é o que a gente já estava falando, que esse tema da Terra, né, de alguma maneira, vai perpassar a obra dele e vai estar lá desde do Ivan também, essa coisa de uma relação também do terra e céu, né? Uhum. E até como você tratou dessa coisa do desejo, né? É, é também interessante aqui que esse é um filme que também começa a misturar mais essa coisa da subjetividade e objetividade, né? Aham. No Ivan, a gente tem isso muito forte pela dimensão do sonho, mas ali você tem uma distinção Sim. mais forte. No Solaris, você já começa a ter uma mistura maior dessa dimensão objetiva e subjetiva e também temporal, porque tem uma Total. certa questão também de presente e passado também, né? Total. E aí, no próximo filme, né, pra gente falar um pouco também, que é 2 anos depois, O Espelho, isso parece se radicalizar mais ainda. Muito. Parece que essa questão de uma coalescência do tempo e de uma mistura de objetividade e subjetividade parece que fica mais forte ainda no espelho, né? Talvez eu acho que a gente poderia dizer que é o filme mais experimental, assim, né? Do Tarkovsky. Com certeza. O que você acha? Com certeza. O espelho é a prática por excelência do que ele teoriza sobre articulações poéticas. O filme é um fluxo poético, é um devir, assim, é pura poesia. Não tem uma lógica linear, dramatúrgica que você possa acompanhar, assim. É muito sobre um espírito que atravessa uma família, né? A mãe, a filha, e como que as próprias experiências subjetivas do Tarkovsky vão estar ali sendo traduzidas, né? Na forma cinematográfica, na imagem, no som, nos poemas que ele escolhe. E é interessante como que esse filme conseguiu atingir outras pessoas, mesmo Uhum. sendo radicalmente pessoal, assim. Isso é uma coisa que é muito Isso. compreensível, você ter um pé atrás com Tarkovsky, né? Tipo, olha, tudo bem, você faz o seu filme aí ultra poético, mas você viaja sozinho, assim, você transcende sozinho. Eu, o espectador, fico aqui de fora. Mas no Esculpir o Tempo, ele traz umas cartas que ele recebeu mostrando Uhum. justamente o oposto. Olha, eu nunca vi um filme, né, que eu pude me ver como num espelho mesmo, sabe? Que falasse tanto sobre mim, mas como você poderia saber disso, sabe? Então Isso. Uhum. tem esses dois lados, assim. Eu gosto, né? Porque eu sou muito aberto, assim, a cinema. Eu gosto de filmes diferentes, assim, quando tem, sabe, um pensamento, uma estética, assim, bem cuidada. Mas eu entendo quem fica com o pé atrás, assim, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que é isso. É aquele filme que, se for. Se a gente acusar aí o Tarkovsky de hermético, esse filme seria mais suscetível a isso, né? Talvez até por isso ele também coloque essa coisa das cartas, né? É, uma Acho que a defesa. mulher fala até que. Uma carta lá da mulher falando que é como se fosse a própria infância dela, alguma coisa assim, né? É, isso aí. Aí, E, aí ela fala, mas como e é que novamente essa você. coisa da É, infância. Oi. ela fala, como é que você poderia saber disso, né? É muito interessante. Pois é, isso é. E novamente essa coisa também da infância e tudo mais, né? É. É isso, talvez o. Eu não sei, talvez o mais pessoal, né? Do Tarkovsky, assim, o filme mais pessoal, talvez. Sim, Embora também todos acho. sejam, né? Mas talvez ele seja mais marcado nesse sentido, né? Eu acho que ele é como você falou, a coisa da ideia da poesia mesmo, né? É o filme mais, talvez assim mesmo, sensorial, mais não lógico, né? Com menos justificativas, né? É isso, É, assim, eu acho que seria esse filme mesmo. Depois, em 79 ele vai fazer o Stalker, né? E o Stalker
ele também parte, né, de uma de um livro de ficção científica, né, que é o Piquenique na Estrada, dos irmãos Strugatsky, né? E só que aí parece que ele realiza, digamos assim, do ponto de vista do Tarkovsky, né, parece que ele realiza mais o que ele já queria fazer em Solaris, que era uma ficção científica quase que desprovida da própria ficção científica, né? Talvez até talvez uma ficção científica que se afastasse mais ainda da ficção científica. Embora assim, a ficção muitas vezes, eu acho que muitas vezes isso, até o Kubrick tinha um pouco isso, né? Muitas vezes isso eu acho que é um pouco de preconceito com a própria ficção científica também, né? Afinal, a gente tem vários tipos de ficção científica, tem essa ficção científica mais dura mesmo, que com muita coisa de ciência, tem a ficção científica mais especulativa, que eu acho que seria o interesse também do Tarkovsky, né? Mas é isso, o Stalker, eu acho que ele consegue realizar mais isso, até porque ele teve um tempo, né? Porque no processo de filmagem deu erro, ele perdeu filme, ele já estava insatisfeito e parece que ele de alguma maneira até se regozijou com esse processo de ter perdido, porque ele não estava gostando muito, ele pôde refazer de novo. E é um filme que vai ser muito desgastante esse processo, né, de filmagem. A gente conhece as histórias aí sobre ele, aquela coisa. Tem várias histórias diferentes de que eles teriam ido filmar num lugar que era radioativo. Aí tem outros que dizem que na verdade era um lugar, não era radioativo, mas era tóxico, que era um lugar de indústria química abandonada. Tem quem diga que na verdade isso foi criado depois. Tem gente até da produção que fala isso, né? Que na verdade são histórias que foram criadas depois. Mas o fato é que o Tarkovsky ficou doente, outras pessoas da equipe também ficaram doentes depois desse filme, né? Então tem todas essas polêmicas aí. Mas só para dar aquela introdução, né? O Stalker é sobre basicamente 3 personagens. Tem mais personagens, né? Mas tem essa ideia da zona, que é esse lugar que você, né, Matheus, já até adiantou, esse lugar de uma realização de um desejo, alguma coisa nesse sentido. E que 2 personagens vão procurar, vão ir para essa zona, né, um personagem de um cientista e de um escritor, e para entrar eles precisam de um guia que é o Stalker, né? Seria mais ou menos esse aí o princípio do filme, né? O que você poderia assim, falar também sobre esse filme, também muito importante? Eu vou começar comentando isso que você apontou desse certo preconceito assim que ele tinha com a ficção científica. Ele mesmo diz, né, sobre o Solaris, que ele achou que o filme ficou alienante, porque esse lado da ficção científica estava muito acentuado, né, no cenário, Isso, na direção de isso. arte. Mas, cara, eu não acho, assim. Eu acho que o filme, sabe, é profundo pra Também caramba, não. assim. Acho um Ele grande filme, inclusive. então, sabe, é porque ele tava num momento, eu acho que muito radical mesmo, assim, muito preocupado, né? Teve Uhum. até tem uma famoso comentário, né, numa exibição, eu acho que alguém falou com ele, Tarkovsky, por que esse plano do carro, né, deles andando na ponte dura 5 minutos, sei lá, que tem um plano no Solaris que é só dentro do carro, que dura pra caramba, assim, que é só um personagem se deslocando no carro, né? Aí ele falou, é pros idiotas saírem da sala, alguma coisa assim, sabe? Mas ele, às vezes, eu acho que ele tinha, por isso ser uma preocupação muito grande, né? Essa coisa da arte, da indústria cultural, ser uma coisa que atacava os nervos dele, às vezes ele tinha uma postura, talvez, bastante agressiva nesse sentido, né? Mas essa questão desse plano, por exemplo, assim como os outros planos longos que a gente comentou, o propósito não é esse, né? Só porque eu mencionei para que fique claro, né?
O propósito é justamente tornar essa experiência do tempo meditativa, diferente, né? Inverter essa lógica com um propósito transcendente, assim, sabe, dessa presença maior, dessa coisa que aponta para esse mundo espiritual e como que o cinema nos permite experimentar uma outra temporalidade, sabe? Não é uma birra ou coisa do tipo, mas voltando ao Stalker, nesse filme, de fato, ele foi mais radical nesse sentido. Os elementos próprios da ficção científica são muito reduzidos, né? É tudo muito mínimo ali. Tem umas cenas de tiroteio, né? Quando eles estão tentando entrar na zona, né? Com as autoridades lá. E depois fica totalmente contemplativo e filosófico deles caminhando pela mata e adentrando esses lugares estranhos. Fica um tempão num túnel, que também é outro momento semelhante a esse do carro, né? Que parece que eles estão se deslocando, mas eles estão parados, porque nunca muda o cenário, o fundo é sempre igual. E aí você vai entrando numa relação temporal diferente, assim, você começa a meditar. E a música do Stalker, pra mim, é a melhor, assim, dos filmes. Não, eu gosto... a que me toca mais é a do Sacrifício, mas aí é uma música de Bach que ele usa. Mas composta para o próprio filme, né, das trilhas do Tarkovsky, a Stalker, eu acho que é a melhor, assim, é tão meditativa, sabe? Ela fala num nível tão profundo. Me lembra as reflexões do Schopenhauer sobre a música, né? Falando que a música é a própria vontade, né? É uma arte sem forma, é espírito puro, né? Que é aquilo que te toca, sabe? Vai dentro da sua alma, assim, de uma maneira muito direta. Tocou música, você já está sentindo, você está, de certa forma, reconciliado com a existência, sabe? É uma coisa muito misteriosa, assim, o fenômeno, né? E o Tarkovsky é bem ciente disso no Stalker, eu acho, que a música, eu acho que ela é até mais profunda do que todos os diálogos, sabe? Que tem diálogos existenciais no filme, né? Mas como você falou antes, eu acho que todos esses diálogos são meio conversa para ele explorar a imagem, né? Tipo, tem os diálogos existenciais, mas o que toca mesmo é a imagem, é a música. E é um filme muito lindo, assim. É bastante religioso, né? O final do filme. Também, com certeza. Novamente esse tema da fé, né? Que tá muito nele, né? Sim. Muito forte. E também outra coisa que se parece repetir muito, que é a questão também das cores, né? Essa coisa dele... Ele tem em muitos filmes ele tem essa coisa de ter o colorido e o preto e branco, mas às vezes também às vezes quando não é preto e branco é uma coisa meio monocromática, né? E aqui nesse tem essa coisa desse sépia, essa coisa meio cobre, né? Uma cor assim que é fora da zona, né? Meio ferrugem, né? Parece que Isso. é muito parecido com as coisas que ele filma também no filme. Ele faz vários planos voltados para uns restos de coisas, sabe? Assim, umas moedas velhas, né? Eu acho que isso tudo aponta, né, para essa questão de que só o tempo permanece. Tudo se esvai. Então, sabe, a redenção, ela tá numa espécie de preparação para a morte, assim, sabe? Num sentido muito, muito socrático, muito cristão, assim, de abandonar, né, as materialidades mundanas e permitir que a arte e a religião, né, comecem a cultivar a sua alma, né? Então, é de fato bastante religiosa a proposta dele. E eu acho que a cor entra aí, cara. Eu acho que a intenção dele com a cor é justamente desalienar o público, de certa forma, sabe? Trabalhar uma coisa, um colorido ou um preto e branco, né? Que não sejam o habitual, assim. E também não levem para um lugar muito idiosincrático, né? Muito... subjetivo, assim, é mais uma coisa... Eu acho que ele diminui, sabe, a cor, assim, ele
sei lá, ele diminui o efeito que a cor tem no público, assim. Ele, para chamar atenção para esses outros elementos, para o tempo, sabe? Eu não sei, eu acho que é algo por aí. Uhum. É, o... Bom, só lembrando também que o Stalker, ele também tá aí na nossa programação, né? Ele também vai ser debatido. A gente também vai ter uma sessão do Cineclube sobre o Stalker. A Nelma Guzmão vai abrir os comentários. E aproveitando também essa relação entre as cores, né? O outro filme que também vai fazer isso é o Nostalgia também. A gente tem também essa coisa do preto e branco, mas também do colorido. O colorido puxando muito pro verde, assim como o espelho também. Acho que até o Stalker também, enfim. E o Nostalgia é também marcado ali em 1983 pelo, digamos assim, o exílio, né, do Tarkovsky, né? É o primeiro filme que o Tarkovsky vai fazer fora da Rússia, né? Ele vai para a Itália. Nesse mesmo ano, inclusive, tem ali O Tempo de Viagem, né? Que é um documentário que ele faz com o Tonino Guerra, né? Que acaba sendo também, acho que, enfim, eu nem pensei em nada também para falar sobre esse filme. Acho que é um filme que também destoa, também tem essa coisa de ser uma parceria. Tem uma coisa meio de diário ali, né, nesse filme também. Mas é isso, em 83 tem esses dois filmes, mas o principal certamente é o Nostalgia, né? Que é isso, tem todos esses elementos que a gente tratou aqui, né? Preto e branco colorido, a coisa toda dos elementos, dos elementos da natureza, né? Também da questão da fé também e do absurdo, né? Acho que a cena a grande talvez cena do filme é a cena da vela, é muito isso também, essa coisa Uhum. de se jogar um pouco no absurdo como uma coisa um ato também de fé, né? É, e é isso, é um filme muito marcado por todos os elementos, né? Aquela coisa muito da chuva, as paredes, né? Do ambiente que são úmidas, que estão, né? Enfim, são todos esses elementos aí. O que você poderia falar? Você até falou um pouco de nostalgia lá no início, né? É, não sei se você quer falar alguma coisa sobre nostalgia ou sobre o tempo de viagem Claro, também, claro. enfim. Claro, o Nostalgia, eu acho que ele está fazendo de novo o que ele já estava fazendo de alguma forma no Andrei Rublev, quando ele busca um autor, um artista de outra época e tenta estabelecer uma comunhão espiritual com ele, né? Entender o espírito dele e de sua época. Mas dessa vez ele já está, eu acho que se direcionando ao mesmo tempo para um combate mais ideológico, assim, mas eu falo isso não de uma maneira impositiva, sabe? Mas de tratar das suas ideias, né, esse seu problema com a cultura de massa, de uma maneira mais concreta nas histórias, assim. A gente tem um personagem aí, né, desse escritor que vai estar escrevendo uma biografia sobre esse artista que morou ali naquela região, de outra época, e ele tem uma experiência muito espiritual nesse lugar, a partir principalmente do contato com a figura do Domênico, né, que é esse cara totalmente isolado assim das normas, né, e do mundo contemporâneo, assim. Ele é uma pessoa muito espiritualizada e que trancou a sua família dentro de casa, se não me engano, por 7 anos, alguma coisa assim, esperando pelo apocalipse. E aí ele vai ganhar cada vez mais destaque no filme, vai ter uma influência muito grande no protagonista. E aí no final tem aquela cena, né, muito marcante, que ele
põe fogo no próprio corpo, que era uma coisa que acontecia, né, cara, no século XX, assim, nesse período. Teve lá um monge, né, que se queimou em protesto, que o Bergman até bota no Persona. No É, Persona, isso. e isso é um gesto, né, muito, muito marcante, assim. E ele faz isso na estátua, se eu não me engano, do imperador Marco Aurélio, no monumento lá na Itália, né. E ele está falando, né, protestando contra justamente o mundo contemporâneo, esse mundo de impotência espiritual, esse mundo de individualismo orientado para o consumo, totalmente materialista, e que não tem um compromisso com o sagrado, com a beleza. Então, de certa forma, eu acho que com esse filme e também com o Sacrifício, o Tarkovsky ele é mais, ele coloca mais as suas ideias no filme. Mas eu acho que ele fazendo isso, pelo jeito que o filme é dirigido, eu não acho que ele perde aquela potência poética que a gente estava falando, né? Da arte, dessa abertura, de alcançar o absoluto, permitindo que o espectador, sabe, tenha sua própria relação com a obra, porque não é, por exemplo, uma coisa muito, sei lá, como o teatro do Brecht, sabe, ou o cinema do Glauber Rocha, que é uma coisa totalmente voltado para uma certa educação, né? O depois do Nostalgia ele não volta mais para a Rússia, né? Ele fica ali pela Itália e aí ele vai para a Suécia fazer justamente o Sacrifício. E ele vai estar ali com o Erland Josephson, né? Que é um ator que já está no Nostalgia, não é isso? E que é um ator. Pois é, e que é um ator do Bergman, né? É, ator do Bergman é engraçado falar assim, mas o Bergman tem seus atores ali, tem a turma dele, né? É o Dona, exatamente. Ele é um desses. Isso. Isso, né? Porque também. A ilha também é uma das ilhas que o Bergman trabalha, não é isso? Não é a famosona lá, a ilha de Faro, né? Mas é uma das que o Bergman. Né? E. E é interessante porque o Tarkovsky e o Bergman eles tinham uma relação muito boa, assim, os dois se admiravam muito, né? Isso é muito interessante. São dois cineastas assim do mesmo período que eu não sei assim se eu conheço uma admiração mútua assim desse nível. Os dois gostavam muito, né, um do outro, né? Admiravam muito um em relação ao outro, né? E aí é interessante que o último filme do Tarkovsky tem essa coisa, né, de ir para a Suécia, cenário e atores ali, né, do Bergman e enfim, essa coisa também de um certo isolamento que tem muito nos filmes do Bergman e de uma trama que se passa também numa família, né? Também é muito interessante também o uso nesse filme dos closes, né? Do rosto, né? Que é uma grande marca do Bergman. Não acho que aqui o Tarkov. Eu acho que o Tarkov está fazendo como ele sempre faz, que não é como o Bergman faz. Né? O Bergman é muito ângulo fechado, é muito close mesmo. E o Tarkovsky abre muito mais o plano sempre, né? A gente tem grandes imagens do Tarkovsky de planos muito abertos, inclusive nesse filme também. Mas também tem essa marca da expressividade do rosto também nesse filme, né? E essa coisa muito radical, como você já fez a relação com nostalgia, né? Aqui também tem essa questão da fé, né? Até contextualizando também, né? Quer dizer, é o filme sobre esse personagem também de intelectualizado, né? Que fala muito sobre arte e esse personagem que é um ateu e ele tá num contexto ali
meio que de fim de mundo, meio apocalíptico, né? O mundo tá passando por um contexto de destruição e ele meio que se oferece para um sacrifício, né? Para salvar o mundo, né? E aí eu acho que entra muito, talvez mais radicalmente, essa coisa do ato de fé, eu diria até de uma certa ideia do salto da fé, para usar a expressão muito kierkegaardiana, até mesmo porque eu vejo um pouco essa situação do meio Abraão, Isaac, nessa coisa de um sacrifício, né, por Deus. Parece que tem essa coisa aí nesse filme, né? E também esse filme que também essa coisa de ser um filme muito em um cenário muito isolado e também em um fim do mundo, uma espécie de coisa apocalíptica, né? Me lembra também um filme posterior de um cineasta que certamente é um herdeiro do Tarkovsky, que é o Cavalo de Turim, do Belatar, né? Que é um filme também todo isolado ali, que é meio que sobre o fim do mundo, né? E é até interessante que o sacrifício começa ali no início. O Nietzsche aparece ali na conversa com o carteiro, né? O Eterno Retorno aparece ali numa conversa, né? É... E como você até adiantou, essa imagem da criança ali na árvore, que também tá. A árvore que tá no início do filme, né? Na pintura lá do Da Vinci, né? Adoração do mago, né? Que aparece também aquela árvore ali. Você quer falar mais sobre o sacrifício? Tem essa coisa também de ser um filme testamento, né? Até por essa noção de um certo acabamento de obra que a gente falou, né? Enfim, são todas coisas muito interessantes que aparecem aí. Comentando essa questão do Tarkovsky ter filmado na Itália, depois na Suécia, essa relação com Bergman, eu gosto muito do fato dele ter gravado na Itália, porque eu acho que tem tudo a ver com ele, a forma como ele se relaciona com os artistas do Renascimento, a própria atmosfera italiana que ele escolheu, eu acho muito adequada assim ao estilo do Tarkovsky, às suas ideias. É claro que eu lamento, né, o que aconteceu do exílio, o que motivou essa mudança, mas é legal o fato dele ter passado pela Itália e ter feito um filme ali. E também ter registrado o processo com um tempo de viagem, né? Que é muito um documentário também muito interessante para quem quer se aprofundar no Tarkovsky, no seu processo, e ver esse lado do Tarkovsky, né, de pessoa, assim, sabe, comendo macarrão. É legal isso, porque, sabe, a gente estudando esse pessoal, a gente tem que lembrar que eles não são só as ideias deles, né? Tarkovsky, sabe, também dançava, sabe, com as pessoas nas festas, tem polaroides, tem a questão, né, de toda essa problematização da arte em cultura de massa e tudo mais, é que a banalidade ela não pode ser predominante, né? Não é que ela não tenha que existir, né? Tipo, o problema é quando o estatuto da arte, da experiência estética, fica definido por isso, por consumo. Mas todo mundo precisa, né, em algum momento de, sei lá, uma bobeira ou uma descontração, né? Ninguém consegue estar fruindo obra de arte sagrada o tempo todo, né? Isso não é o que ele defendia. E, Sim. bom, o Bergman e o Tarkovsky, como você falou, eles tinham essa relação muito de puxar o saco um do outro. Mas é engraçado que no Lanterna Mágica o Bergman ele zoa o Tarkovsky porque ele fazia traveling o tempo todo. Ele fala que o Tarkovsky fica balançando a câmera sem parar, né? Aí o Bergman é essa coisa mais estática, mais imóvel, mais do rosto, né? Como você falou do close, que para ele o trabalho do cineasta começa e termina com o close, né? E o Deleuze sublinha isso, falando do Bergman, que ele chama de imagem afeto, que o rosto é como uma placa de afeto, né? E o Bergman trabalha muito bem com isso, assim, e penetra a alma, né? E de fato ele
tá num terreno muito bergmaniano, assim, quando ele faz o sacrifício. O ator, é claro, a ilha, a atmosfera, mas ele é muito diferente do Bergman no sentido de visão de mundo, assim. Porque o Bergman, ele tem uma postura quase que kierkegaardiana, eu acho, né? Eu dei um curso sobre o Bergman esse ano, se chama Diálogos e Interseções. Ele pode ser adquirido ainda gravado, né? Mas aí eu tive a oportunidade de mergulhar muito no Bergman e eu vi que ele tem uma relação muito mal resolvida com a fé, assim, de tipo, ele nega Deus desde muito cedo, mas ele nunca para de falar sobre Deus ou a ausência dele. Então, sabe, não é exatamente um ateísmo confortável, né? É uma relação mais kierkegaardiana, né? De dificuldade da fé ser um trabalho árduo, né? Dessa incompreensão, assim, da condição humana, o desespero. Então, mas ele não tem a entrega que o Tarkovsky faz, né? Ele não dá o salto de fé que o Tarkovsky dá integralmente, né? Exatamente. Aí eu brinco de chamar de o avesso e o direito, né? Os dois, assim. Eu quero fazer um vídeo comparando eles ainda no canal, porque eu acho essa relação muito interessante. Porque, né, sabe, no trabalho, eles eram fãs uns do outro, né? Ao que tudo indica. E cara, o Sacrifício é o filme que talvez seja o que ele vai mais a fundo em colocar suas próprias ideias éticas, assim. Nessa coisa que a gente já falou do nostalgia. Aqui ele está fazendo um filme que é uma parábola, né? Cinematográfica. Ele pega um contexto moderno, distópico, de, sei lá, uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, e fica num ambiente muito micro, contando uma história que é quase um conto de fada, assim. Então é um paradoxo, né? Desde o começo. É um intelectual moderno num conto de fada. E tem esses personagens muito idiosincráticos, como o do carteiro, que a gente não sabe de onde veio, né, é um cara que está sempre falando coisas muito bizarras e que justamente planta a ideia do sacrifício na cabeça do personagem, né? Quando ele está em crise, né? Quando todo mundo está vendo uma crise de desespero por causa dessa guerra que está irrompendo. Ele fala, olha, ele reza, né? Isso é muito importante. Ele que é ateu, reza e promete, né? Olha, se essa situação se resolver, eu tô disposto a entregar tudo, sabe? Eu tô disposto a mudar radicalmente a minha vida. Então é aquilo do sacrifício, né? Aquilo que o Tarkovsky já sempre apontou. O próprio título do filme. E aí vem, né, a forma pela qual isso vai se dar, que a gente pode ler como a oportunidade divina, né, sendo oferecida a ele. Que aí é o carteiro falando, olha, você tem que ir lá dormir com a feiticeira, sabe? Uma das criadas da sua casa na verdade uma feiticeira. E aí ele fica, né, como assim? Mas aí ele vai, né? E no dia seguinte... e tem uma cena muito linda deles levitando, né? E essa feiticeira é sempre uma atitude muito singela, muito mínima, que a gente nunca sabe se ele está projetando alguma coisa nela ou se ela é realmente mais oculta, sabe? Tipo uma Virgem Maria, né? Uma coisa assim que não se exibe, né? Tem essa coisa da imaculação. E aí, de fato, né? Ela entende, ele passa nos testes, digamos assim. Aí tem essa cena dessa relação dos dois, que é eles levitando, né? Que é muito, muito linda, assim, muito bela. E aí no dia seguinte tá tudo normal, assim, não tem mais a guerra, não tem mais a crise. E aí ele precisa cumprir a promessa, né? E tem aquele plano belíssimo, né? Da casa pegando fogo, e o Tarkovsky precisou gravar 2 vezes, porque ele queria em plano contínuo, obviamente, né? Aquilo que o Bazin falava de montagem proibida, né? Isso. Como é que você vai ficar cortando de um pedacinho da madeira para o outro, sabe? Isso é muito bobinho, né? O legal é filmar a casa caindo num plano só, à distância. Se o Tarkovsky não fizesse isso, não seria o Tarkovsky mais, né? E aí ele insiste e consegue.
Eles constroem de novo a casa e fazem um plano de novo, né, do começo ao fim. E é perfeito, assim, é muito lindo. Tem aquilo dos 4 elementos, o personagem tá com um roupão do taoísmo também, né, que aponta para essa coisa mais ontológica, né? Mas tudo isso é num nível muito aberto, né? Ele não está restringindo nada. Isso que é maravilhoso. E tem essa relação, né, cara, com o Nietzsche, que eu acho que vale muito a pena a gente explorar um pouco, especialmente porque você trouxe também o Cavalo de Turim, que eu gosto bastante. Que ele fala no começo do filme, né? Ele já contextualiza essa questão aí de morte de Deus, né? Porque quando Nietzsche fala da morte de Deus, né? Você que é um especialista com certeza sabe bem disso, ele não está falando de uma celebração, de uma coisa positiva, né? Ele está contextualizando uma crise muito profunda de um ciclo civilizacional que se esgotou. E que é uma porta aberta para o niilismo, né? Tem até aquele fragmento póstumo que ele fala, olha, os próximos 2 séculos vão ser um desastre, e de fato foram, né? Nesse sentido, ele e o Dostoiévski foram muito proféticos. E o Tarkovsky, ele está se reportando a isso muito diretamente, assim. Ele traz o Zaratustra, que é uma das obras mais importantes do Nietzsche, que é, né, talvez a mais importante, no diálogo, né, que ele fala sobre o eterno retorno, justamente, que o Nietzsche via como uma espécie de último passo para uma transvaloração dos valores, né, para uma reconciliação com a imanência, assim, que é mudar a forma como a gente se relaciona com o tempo, né? Em vez de pensar o tempo como uma escalada, uma peregrinação para o futuro, para a terra prometida, para o paraíso, para o fim de semana, a gente pensar o tempo como a eternidade sendo o próprio instante, né? Todo instante é passado, presente e futuro. Então pensar o eterno retorno é pensar que o que você está fazendo agora você vai fazer para sempre. Então é importante você prestar atenção no que você está fazendo, né? E viver com autenticidade e tudo mais. E aí ele fala do anão do Zaratustra, que é o personagem que entende errado o eterno retorno, né? E aí o personagem, né, ele diz justamente, eu estou atormentado por causa do anão do Zaratustra, né? Bem no comecinho, né? Eles falam sobre esse anão, que é justamente o niilismo. Ah, não, mas quem quer o eterno retorno, sabe? Isso é terrível, sabe? Que é justamente negar a vida, né? E é interessante como que me parece que ele está tentando conciliar essa questão do Nietzsche, né, da imanência e da afirmação da vida, com a transcendência da tradição que o próprio Nietzsche criticava bastante, né? Então é uma coisa muito peculiar e também muito sutil, né? Que ele faz nesse filme, assim. Mas onde ele se encontra com o Nietzsche, pelo menos, né, antes do salto de fé, que o Nietzsche não dá, é justamente essa crítica ao mundo moderno, com certeza, sabe? Desse ser humano mesquinho, do último homem, né? Dessa coisa materialista, individualista, e que não consegue fruir mais a arte, né? Que está se orientando cada vez mais para o consumo, para as ideologias que são tipo religiões aleijadas, né? Na visão deles. Então, eu acho muito legal esse diálogo que ele faz. Não, com certeza. Você falou coisas aí bem interessantes. Se a gente pensar assim, né, que o que eu acho que é interessante para o Tarkovsky nessa questão também do Eterno Retorno, nessa perspectiva do filme que a gente já está falando. O Eterno Retorno tem uma coisa de experimento, né, de desafio, que é como, por exemplo, ela aparece na Guerra Ciência, né? O demônio vai falar para você, e aí você quer... a sua vida vai repetir eternamente, e aí? Você vai achar que isso é uma coisa boa ou vai achar ruim? Vai ser pesado ou vai ser leve? É como se fosse uma provação, uma prova, né? Um experimento, uma provação, um desafio.
Esse, por exemplo, é um dos momentos em que eu acho que um pensador como Nietzsche se encontra, por exemplo, como um pensador como Kierkegaard, que embora sejam muito diversos em termos, em vários termos, mas isso é uma coisa, por exemplo, que aproxima a coisa do experimento, do desafio, né? Aham, E eu acho que essa é a sacada do Tarkovsky de ter essas duas coisas no mesmo filme. O total. Eterno Retorno é um desafio. O salto da fé é um desafio. E como você falou, né? Por que, que eu acho que é muito o salto da fé mesmo? Porque é uma coisa do absurdo, né? Quer dizer, o mundo tá acabando, o cara tem que dormir com a empregada e ele vai salvar o mundo fazendo isso? E queimando a Sim, casa? O que, que tem a ver? Não tem, é bem, absurdo, ou seja, bem absurdo. é a lógica lá de Deus mandou, Abraão, Deus mandou você matar seu filho. Pra que isso? Como É, assim? É um absurdo, ou seja, é um absurdo. Que o Kirk vai explorar lá no Temor e Tremor. Ou seja, né? É essa coisa, é bem isso aqui que tá, e é a coisa do experimento. E é muito interessante você falar isso também do anão, porque o anão no Zaratustra, e tanto é um experimento que o Zaratustra, ele sucumbe, né? Ele tenta, numa primeira vez que ele tenta o Eterno Retorno, ele não consegue afirmar, ele sucumbe. exato, exato. E o anão é que ele chama também de espírito de peso, né? O Uhum. anão ele tem uma certa relação com o Schopenhauer, né? Que é a coisa do pessimismo, né? Sim, Jogar a vida para baixo e tal. Que eu acho, eu até mencionei isso numa discussão que a gente teve no Cavalo de Turim. Eu acho que o Cavalo de Turim, ele é até mais Schopenhaueriano do que Nietzscheano nesse sentido. Porque ele caminha pro pesado, para um apocalipse onde a coisa está acabando, onde o niilismo tomou conta e parece que não vai ter vontade ali. E aí, talvez, eu acho que a grande diferença nesse sentido do sacrifício para o Cavalo de Turim é que o Tarkov está querendo ainda colocar, ainda tem uma esperança aí, ainda tem uma, né? Ainda tem pela fé, nem que seja por isso, mas é por aí. uhum. Eu acho que aquela ideia, aquele fim, né, com o retorno da árvore, com o menino falando, né, o menino que não falava falando, Exato. e no começo era o verbo, né, que ele fala. E eu acho muito legal que a árvore, porque no início do filme ele fala, se você cuidar muito, essa árvore que está morta, ela pode viver. Eu acho É. muito legal que a árvore, ela vai subindo, quando ela vai subindo, você espera, será que vai ter folha ali, vai ter... E não tá, né? Ela não tá viva, ela ainda tá como fez. Só que Sim. você fica na dúvida ali, você fica naquela, e aí, será que... ou seja, ainda talvez tenha uma esperança, porque tem vida ao redor, tem um menino falando, tem água passando atrás, mas a gente não tá vendo a árvore renascer, mas talvez tenha uma esperança. Nesse sentido, é um final mais ambíguo do que o de Stalker, né? O de Stalker Sim. tem uma coisa de fé também no final, mas você tá vendo ali a questão do movimento do copo. Aqui você não tá vendo, a árvore tá lá, tá parada, não tem vida, mas tem, eu acho que uma mensagem ali ainda de uma, né, ainda há alguma coisa aí. O niilismo não acabou com tudo, não. Ainda talvez dá pra ter alguma afirmação. Me parece que é um pouco isso, assim, né? O que você acha? Sim, sim. Pô, eu adorei, cara, essa sua leitura do Cavalo de Turim, de verdade. Porque ele trabalha com o eterno retorno de um jeito muito negativo, assim, né? De um Eu acho jeito que é isso. do eterno retorno cotidiano, né? De uma Isso. rotina pesada que né, é invencível, assim. E ele não aponta para uma afirmação, pelo menos não de um jeito explícito, né? Ele É. tá, parece que é um filme dirigido pelo anão, né? Pelo Schopenhauer Isso, é mesmo. isso. Eu penso nisso. Assim, o filme é muito, muito belo, né? Quer dizer, né? Sim. Sabe, é muito bem dirigido, mas de fato, você chamou atenção agora para um aspecto que eu vejo muito sentido, sim. Muito legal. E, Sim. Quer falar mais alguma coisa sobre o sacrifício? e é isso, parece que o Tarkovsky ele tá conseguindo conciliar, assim, né? Tipo,
ele de certa forma está propondo essas duas coisas que são irreconciliáveis aparentemente, mas que talvez, né, não sejam, né? Aí a gente já está entrando num terreno muito especulativo, mas ele Sim. está parecendo, sabe, seguir por uma afirmação nietzschiana sem abandonar a fé dele, né? O que é muito interessante, assim. E eu fico É. por aí para não começar a falar coisa que eu não tenho certeza. Não, acho que a gente falou bastante sobre o Sacrifício, né? Que é um filme aí, enfim, é o último filme, enfim, que leva consigo uma carreira, né? Então tem muita coisa para se falar. Exato, exato. Só uma última coisa sobre esses dois filmes, né? Não sei, você até mencionou uma coisa sobre isso, que ali ele talvez tem mais até uma coisa em termos de ideologia, de pensamento mais, né, direto do Tarkovsky. Tem uma leitura que algumas pessoas fazem também, de que nesses dois filmes ele teria o lado positivo dele ter até uma certa. Parece que tem uma liberdade maior, ele vai e arrisca e coloca mais o que ele quer, mas ao mesmo tempo teria uma ideia é, de que nesses dois filmes ele teria percebido já um certo sucesso que ele fez. Ele sai da Rússia e ele percebe que ele está fazendo um certo sucesso, e de que alguns esses filmes passariam um pouco a impressão de que ele está querendo agradar já um certo público cativo, de que ele já está colocando coisas ali nos filmes que já leva muito a filmografia dele, e que nesse sentido seria até em certo sentido calculadas para esse efeito de reconhecimento do Tarkovsky da marca dele, né? E que nesse sentido teria até algum artificialismo. Hum. Eu não sei, eu tô falando só de que existe essa leitura também, né? Eu não sei Uhum. o que você, se você já tinha visto essa leitura, se você pensou alguma coisa sobre isso. Eu já ouvi falar dessas críticas, sim. É mais ou menos aquilo que falam do Godard também, em certo ponto, né? De que o Godard virou a Coca-Cola, sabe? Ele foi esses artistas sendo incorporado pela indústria cultural, né? Que eles criticavam. Mas eu não sei, assim. Uhum. É, eu gosto bastante dos filmes. Eu também. Eu acho que o Sacrifício, ele é mais compreensível, assim. Eu acho que ele é mais fácil de entender do que os outros, assim, como o Stalker ou o Nostalgia. E tem algumas coisas no Sacrifício que eu acho que me soam um pouco mais artificiais. Quando ele corta para umas cenas em preto e branco de um pessoal correndo, sabe? Que eu não Uhum. sei, sabe? Não me parece tão natural quanto o resto do filme, que parece bem orgânico. Então eu acho que isso é possível, mas eu É a não diria maneira que. é a maneira dele É. mostrar coisa do fim do mundo ali, né? E aí ele entra muito nessa coisa mais ideológica que ele não era tão afeito, né? De usar o filme pra militar por alguma coisa, sabe? Mas ele fazia isso de um jeito mais sutil, assim, sem que a arte ficasse em segundo plano. Aí me parece que ele faz de um jeito mais direto, né? Uhum. Mas assim, são É. momentos muito breves, assim, no filme. Uhum. Eu acho que no Nostalgia ele faz isso melhor. Eu acho que no Nostalgia é mais orgânico isso. Ah, No interessante. Sacrifício. No Sacrifício me parece talvez um pouco mais exterior, assim, meio inserido ali, sabe? Porque essa coisa do preto e branco vem num momento e outro do filme, mas todo o resto é ali na ilha, sabe? É uma coisa super orgânica. Então eu não sei, mas eu não acho não Uhum. que ele tenha seguido uma vaidade ou algo assim, Uhum. né? De agradar o público. Eu acredito que não. É. Tem algumas coisas. As conversas biográficas, assim, enfim, tem documentários sobre Tarkovsky, coisas assim, né? Que tratam dessas coisas, né? Alguns falam que ele começou a ter algumas relações que fizeram ele ficar mais envaidecido. Interessante. Agora, essas são coisas que eu acho que, em termos de análise fílmica, não interessam muito, né? A gente tem que olhar pro filme, né? É de E tem fato. também, pensando também nessas coisas externas, né?
você falou muito disso de ele colocar a arte em primeiro lugar, né? Ele é muito essa figura dessa coisa da arte pela arte, né? Da arte em primeiro lugar. E aí, eu acho que dentro dessas coisas mais externas, se fala-se também muito que nesse sentido ele era uma pessoa muito difícil também, né? De exigir muito, Uhum. enfim. Eu acho que até essa coisa, esse processo todo do Stalker, de correr risco para fazer um filme, né? Coloca um pouco essa ideia de a arte em primeiro lugar, até mais do que a vida, sei lá, ou dando sentido para a vida, né? Mas ao mesmo tempo, os atores deles falam que ao mesmo tempo em que ele era muito duro, ele era muito carinhoso e que no final de uma sequência muito desgastante, o ator vai lá e fala: Nossa, foi horrível aquilo, mas ele chegou lá e é, pegou uma toalha, limpou meus pés de lama, não sei o que, e me abraçou e chorou comigo, e Uhum. depois eu faria tudo de novo, mesmo sendo muito desgastante. Enfim, tem essa coisa, pensando um pouco nessa coisa do gênio dele ali, da coisa de ser difícil, da arte pela arte, enfim. Tem também essas situações. Não sei se você quer falar algo sobre isso, mas eu já emendaria uma pergunta que a gente está perto de finalizar. É uma coisa que se fala também hoje em dia. Há quem fale que tem essa ideia de que o Tarkovsky é um pouco um consenso, né? Assim, é muito difícil a gente ver alguém falar mal do Tarkovsky. Há quem não goste, né? Há quem vai, é, sei lá, falar muito dessa coisa também de que ele acaba caindo em uma fórmula. Tem gente que vai falar que tudo que tem de bom no Tarkovsky já estava. De que o que tem de bom no Tarkovsky já estava no Dovzhenko, que o resto não presta. Sei lá, e tem essa conversa. Mas é mais raro, né? É muito raro. Mas tem também essa ideia de que o Tarkovsky seria uma espécie de cineasta de início de cinefilia, né? Eu não sei também o que você acha disso. Eu confesso que pra mim foi. Agora, pra mim foi por uma questão prática, né? Quando eu comecei a iniciar mesmo na cinefilia e me interessar por diretores, eu falei, pô, esse cara tem 7 filmes, eu vou ver tudo. Eu vou assistir tudo e aí eu já mato um diretor aqui. E é aquela coisa, né? É difícil você fazer isso, mas foi o que eu fiz, inclusive, né? Mas Uhum. enfim, o que você acha dessa ideia de ser um cineasta de início de cinefilia? Enfim, não sei. Eu acho que pra mim foi diferente, assim, o começo da minha cinefilia foi, sabe, com umas coisas mais tranquilas pra quando Uhum. você ainda é meio adolescente, né, tipo Tarantino, Sim. sabe, essas coisas assim, Irmãos Coen, Paul Thomas Anderson, é, o cinema mais hollywoodiano, né, a nova Isso. Hollywood, Scorsese. Depois que eu conheci mais, assim, né, me aprofundei mais, é, até porque a faculdade de cinema, né, eu acho que é um lugar que você meio que entra querendo ser o Tarantino e Uhum. sai querendo ser o Tarkovsky. E aí depois você amadurece, né, depois de um filme ou alguma coisa assim, e vê que você tem que ser você mesmo. É, então, pra mim foi diferente. Eu acho que pra mim foi de final de cinefilia. Assim, eu acho que é meio bobos esses ataques, assim, já tava no Dovzhenko, sabe? Eu acho que essa coisa que ele faz com o É, tempo, essa meditação, claro. sabe? Essa outra temporalidade que ele explora e que ele possibilita, assim, com a linguagem cinematográfica, ele tem uma cosmovisão muito singular, assim, um Muito estilo própria, artístico muito certamente. próprio, como o Robert Bresson também tem o dele. Uhum. Então, Claro. eu acho que é um cineasta muito importante de, pelo menos, se conhecer, assim. Sim, E com não se certeza. esforçar para gostar também só porque as pessoas elogiam, sabe, né? Eu Isso, acho que tem as suas próprias conclusões, assim, porque nenhum artista. O Kant já dizia, né? Gosto se discute, né?
A arte é subjetiva, não tem juízo determinante, só juízo reflexionante. Então, a gente tem uma pretensão de universalidade, de achar que os outros vão concordar com o que a gente acha, mas ninguém é obrigado, né? Todo mundo pode discordar. Então, você pode perfeitamente não gostar do Tarkovsky, eu acho, e achar que ele é um hermético, sabe? Porque aquilo pode não te atingir, sabe? Exatamente. Mas, pô, cara, me atinge pra caramba quando você separa, assim, 3 horas, 4 horas da sua tarde, esquece o celular, esquece tudo pra ver Andrei Rublev ou O Sacrifício, sabe? Aquilo vai te tocar, assim, sabe? E você vai sair diferente. Então, é mais ou menos por aí, assim, que foi comigo. E eu tento ser influenciado por ele, assim, mas eu sei que eu não consigo, como diretor, explorar essas coisas que ele faz, assim, tão radicalmente com o tempo, sabe? Eu vou dirigir um filme agora, que é a adaptação de um conto do Camus, que se chama A Pedra que Cresce, que se passa no Brasil, do Exílio e o Reino. E tem algumas coisas do Tarkovsky, que eu até reli o Esculpir o Tempo, que eu pretendo incorporar, assim, mas essas coisas que ele faz, sabe, dos planos extremamente longos, eu não vou fazer isso, sabe? Porque eu acho que, como cineasta, você bebe de todo mundo, né? Você não tem nenhum compromisso com um diretor específico, mas o tratamento que ele dá, sabe, ao ritmo, que ele fala sobre a montagem, sabe, essa coisa do ritmo interno ao plano, do fluxo, essa coisa mais valorizadora do tempo e da presença, da pressão do tempo, esse uso da mise-en-scène dele, que tem vários elementos da natureza, sabe? É uma história também que tem tudo a ver com a natureza, uma natureza particular do Brasil, então tá sendo uma referência muito importante, sabe? Para mim também nesse aspecto. Muito massa. Eu acho que tanto como cinéfilo, quanto como crítico ou como cineasta, a gente desenvolve uma certa maturidade para saber apreciar sem idolatrar. Acho que é mais ou menos por aí. Massa. Você falou do Tarantino. Tarantino também é bom nesse sentido prático, que também são poucos filmes, né? E claro, assim, sei lá, ó, eu tô pensando na minha vida aqui, certamente eu tô mais no começo da minha cinefilia do que no fim. Porque, enfim, né? Vai ser tanto filme ainda que eu vou ver na vida, eu espero, né? E com certeza eu vou sempre voltar no Tarkovsky, né? Enfim, uma coisa também interessante, você falou do negócio da montagem proibida, né, do André Bazin. É muito interessante que essa ideia ela foi muito, digamos assim, promovida em prol de um realismo, né? O Bazin está muito, por exemplo, preocupado com isso, né? E aí é interessante que o Tarkov está fazendo uma crítica muito parecida, mas para outro fim, porque para ele não é o fim dele não é o realismo, né? Eu acho que isso é muito interessante também. Bom, para finalizar então, Matheus, eu queria te perguntar se você tem um filme preferido do Tarkovsky, se tem algum, enfim. Eu acho que o meu preferido é a obra, assim, sabe? Como um todo, assim. É muito difícil escolher, porque tem aspectos de um que eu gosto mais e aspectos de outro que eu gosto mais. O que, sei lá, eu me relaciono melhor é o Sacrifício. Então, se for para apontar um, eu talvez escolheria esse. Mas, sabe, eu gosto de todos, assim. Ah, mas muito legal. Interessante isso que você falou, porque você fez um pouco uma crítica ao sacrifício. Eu achei que você não ia falar o sacrifício. Eu sempre penso muito no sacrifício quando eu penso nisso. Eu sempre penso muito no sacrifício. Tem um parênteses também. Sim. Porque o que eu tô falando de favorito é diferente do que eu acho melhor realizado, sacou? Sim. Se for pra dizer o melhor realizado, aí eu não sei. Talvez o Stalker, talvez... Então, pois é. O Andrei Rublev, não sei. É. Mas o meu favorito, que, sabe, sei lá, eu gosto mais de assistir com todos os seus defeitos,
é o sacrifício. Eu também gosto muito do sacrifício. Eu também, como você, eu tenho dúvida. Talvez o que eu assisti por último eu vou achar melhor. Talvez agora eu vou rever o Solaris. Talvez Solaris vai ser o melhor pra mim também, o que eu vou gostar mais. Mas eu. Já que você citou o sacrifício, eu acho que eu citaria o Stalker, assim. Eu acho que eu fico um pouco entre esses dois também. Mas pensando um pouco assim, eu acho que o Stalker, enfim, é um que eu gostei muito. Enfim, de todos, mas só para não ficar no muro aqui, já que você falou um, eu vou falar esse outro aqui. É, Bom, eu acho que é isso, né? A gente teve uma conversa. Nossa, eu gostei muito da conversa. Foi uma conversa longa aqui que a gente fez e muito boa. A gente conseguiu discutir muita coisa, os filmes, o pensamento, vários aspectos, relacionar com outros cinemas. Gostei muito, Matheus. Enfim, já agradeço aqui demais essa conversa, você ter se disponibilizado para essa conversa. E eu deixo, antes de finalizar, então, eu passo a fala para você se quiser falar mais alguma coisa. Enfim, eu gostei bastante. Obrigado pelo convite. Foi uma excelente conversa, gostei muito e estou empolgado para falar sobre o Solaris e discuti-lo no Cineclube. Parabéns pela realização, por sinal, do Cineclube, especialmente nesses tempos. Parabéns pela adaptação que vocês fizeram. E, bom, fica aqui o meu convite para quem se interessar, conhecer o meu canal do YouTube, onde eu falo sobre cinema e filosofia, com 4 vídeos por semana. É só jogar lá, Matheus Benites, no Google ou no YouTube. Muito obrigado mais uma vez. Bom, reitero o agradecimento ao Matheus e lembro que esse podcast faz parte da nossa programação de quinzena do Andrei Tarkovsky aqui no Segundo Cinema, que vai contar também com 2 discussões de filmes do Tarkovsky. Dia 14, discutiremos o filme Solaris, com a presença do próprio Matheus, e no dia 21 discutiremos o filme Stalker, que terá como comentários iniciais Nelma Guzmão Oliveira. Pois bem, assim então nós encerramos mais um episódio do podcast Segundo Cinema. Acompanhem as nossas redes, acompanhem o Instagram do Segundo Cinema e ouça nossos podcasts, quem ainda não ouviu os anteriores, e participe das nossas sessões.